Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Então, hoje nós vamos finalizar o último sola, que é o que o André já deu spoiler, Solos Christus. E o texto ao qual a gente vai meditar hoje é 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6. O título desse sermão é Somente Cristo, o único mediador e Salvador. Somente Cristo, o único mediador e Salvador. Então, meus irmãos, nós vivemos em um mundo que é repleto de diversidade, tanto religiosa quanto filosófica. Então, a humanidade, ao longo dos séculos, ela tem buscado diferentes caminhos, diferentes formas de se aproximar do divino. Então, seja por meio de sacrifícios, seja por meio de rituais, seja por meios de práticas espirituais, meditações filosóficas, e em meio a esse vasto campo de crenças, surge a pergunta crucial: qual é o caminho verdadeiro para a salvação? Em um cenário onde tantas vozes vêm à tona para falar, de diferentes formas, de respostas, como que podemos ter certeza de que estamos no caminho certo? Será que todas as religiões de fato levam a Deus? Ou há uma verdade absoluta, única, definitiva, que se revela de maneira clara? Então, essa questão, meus irmãos, ela não apenas desafia a nossa mente, como também a nossa alma, em uma era de relativismo, uma era de pluralismo, em que cada pessoa ela é incentivada a seguir a sua própria verdade. Então, a afirmação que Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, soa como um confronto nessa nossa era. Como que podemos afirmar com certeza que Jesus Cristo ele é o único caminho verdadeiro? Sendo que tantas propostas religiosas, elas também oferecem soluções igualmente convincentes, igualmente atraentes. Como que o cristianismo ele se destaca diante desse mar de caminhos que existe no mundo? A questão ela se torna ainda mais agravante quando a gente pensa no destino daquelas pessoas que elas nunca ouvirão o evangelho e que nasceram talvez em um determinado contexto, determinada cultura, de situações geográficas. Será que a exclusividade de Cristo como único mediador entre Deus e o homem é uma doutrina inflexível ou é uma verdade revelada pela pela sabedoria divina? Como que podemos entender com profundidade o que Cristo fez? Sendo que o mundo ele está tão fragmentado. Quantas religiões que existem no mundo? Diante de tantas dúvidas e questionamentos, somos levados a buscar respostas na própria Escritura. Então, a doutrina de Solos Christus, ela surgiu em um momento da época da Reforma, onde
A Igreja Católica falava que o Papa, os sacerdotes, os santos, ou até mesmo a própria Igreja, era a mediadora entre Deus e os homens. Então, os reformadores vieram para corrigir essa heresia e falar que, de fato, o único mediador da Igreja é Cristo. É suficiente para a nossa salvação. Então, é uma resposta definitiva para esse dilema humano, que desafia essas múltiplas religiões, essas múltiplas filosofias, onde fala que, se você seguir preceitos religiosos pelos gurus, pelos sacerdotes dessas religiões, se o homem ele se esforçar ao máximo, praticar a justiça, a verdade e o bem para com o próximo, se o homem fugir de tudo aquilo que desagrada aquela divindade, tudo irá bem para você. Aí vão dizer que toda religião fala do mesmo Deus. Será mesmo? Então, nesse contexto, a verdade do solo Christus não é apenas uma afirmação teológica, mas ela também é uma convicção que nos leva a uma fé clara e radical. Só tem Ele como mediador. Enquanto muitos vão dizer, siga o seu coração. É importante você estar conectado com o espiritual. Se você encontrou a paz de espírito, se você se sente bem, todos os caminhos levam a Deus. Eu já ouvi isso. Então, com esse texto, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6, nós vamos tratar com uma resposta definitiva de Deus para essas afirmações relativistas, que fazem guerra contra a obra de Jesus Cristo. Então, vamos ao texto. Versículo 5. Porquanto há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, a nossa afirmação teológica hoje, meus irmãos, é: somente Cristo é suficiente para nos revelar Deus, nos reconciliar com Deus e nos garantir a salvação em Deus. Qualquer outro mediador é uma falsificação. Cristo é o único que salva. Não há salvação fora dele. Então, somente Cristo é suficiente para nos revelar Deus, nos reconciliar com Deus e nos garantir salvação em Deus. Qualquer outro mediador é uma falsificação. Cristo é o único que salva. Fora dele não há salvação. Então nós dividimos esse texto em 3 partes, ao que a gente vai analisar junto. E a primeira parte é o mediador que revela a Deus, no versículo 5. A segunda parte é o mediador que reconcilia com Deus. Aí eu dividi como 6a. E o mediador que garante a salvação em Deus, 6b. Então vamos à primeira parte. Porquanto há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, meus irmãos, nós vamos também dividir esse primeiro versículo aqui em 3 partes. A primeira parte aqui é porquanto há um só Deus. E a gente fica aqui um pouquinho. O apóstolo Paulo, ele faz essa afirmação usando uma linguagem judaica que é fundamental para a nossa fé cristã. Essa afirmação que ele fala aqui ecoa, faz com que a gente possa lembrar de Deuteronômio 6. E aí, ecoa esse Shema que fala, que são uma das principais orações dos judeus, que é encontrado no Deuteronômio 6, Deuteronômio 11 e também Números, onde
fala Shema Israel, onde fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui, Paulo ele está reafirmando o monoteísmo, afirmando que existe somente um Deus. Então ele estabelece esse fundamento teológico sobre o qual repousa essa necessidade de que existe um Deus, um único Deus e um único mediador, obviamente. Então a confissão de que há um só Deus destaca essa singularidade, destaca a sua soberania, destaca a sua autoridade absoluta sobre toda a criação. Há um só Deus. Então, nesse contexto da primeira carta a Timóteo, essa declaração, ela confronta o politeísmo que existia em Éfeso, da cultura greco-romana, que era predominante naquela época, onde vários deuses eles eram adorados em diversas partes de todas as cidades. Então, hoje, essa mesma verdade também desafia esse relativismo religioso que nós enfrentamos, que afirmam que todos os caminhos levam a Deus. Se você está bem, se você está feliz, o que importa é que é isso para mim. Então, a realidade de que há um só Deus significa que ele é a única fonte de verdade, de vida, a única fonte de salvação. Como Criador e sustentador de toda a criação, que sustenta todas as coisas, ele é o único capaz de estabelecer as regras que vão ser para acontecer essa reconciliação entre o homem e Deus. Então, Deus ele é único, ele é santo, ele é justo, ele é misericordioso, o seu caráter perfeito exige que a reconciliação dele para com os homens, que foi separado, pelo pecado, seja feita de uma forma que satisfaça a sua justiça. Para que ele possa demonstrar a sua graça para com alguns. Então, essa exclusividade de Deus, ela também implica que a sua glória, ela não é compartilhada com outros deuses. Ele é o único Deus. Então, o fato de haver apenas um mediador entre Deus e os homens está enraizado na verdade de que há apenas um Deus que governa tudo e todos soberanamente. Aí agora nós vamos para outra parte desse versículo que é um só mediador entre Deus e os homens. Então, depois de Paulo ele estabelecer esse monoteísmo, que existe apenas um Deus, essa unicidade de Deus, que não existe outros deuses, e aqui eu não estou falando daquela doutrina do unicismo, que isso é uma heresia. Quando eu usei esse termo aqui, unicidade, que é a doutrina que afirma que o Pai, o Filho e o Espírito são a mesma pessoa e que não tem divisão pessoal. E que Deus se manifesta de diversas formas. Isso daqui tem alguns nomes que é modalismo, monarquianismo, sabelianismo. Então, se vocês ouvirem por aí alguém explicando alguma coisa, alguma conversa, vocês já sabem o que é isso. Porque eles negam a Trindade. A doutrina ortodoxa é que existe um Deus com 3 pessoas com a mesma essência. Acho que todo mundo já ouviu também um grande pastor, vou falar o nome, o Augusto Nicodemos, explicando sobre a Trindade. Ele fala 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Porém, ouvi um outro pastor, que agora não é mais pastor, ele dedica mais à vida acadêmica, ele explicando sobre isso, e ele traz algo parecido que acho que casa mais com isso. Que ele fala que a Trindade é 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Que faz mais sentido. Então, Paulo ele afirma que há um só
mediador entre Deus e os homens. Então, esse conceito de mediador pressupõe já que tem essa separação, que existe essa separação no ser humano, que existe essa barreira por conta do pecado. E que o homem, pelo seu próprio esforço, ele não consegue romper essa barreira. Então, por isso que nós precisamos de um mediador. O mediador, no caso, que é Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, figuras como Moisés, como os profetas, como os sacerdotes, eles eram uma sombra do mediador perfeito, suficiente, que era Jesus Cristo. Então, ele é o único qualificado para isso, para essa função, porque ele é tanto Deus quanto homem. Então, como Deus, ele possui toda a autoridade divina para poder representar o Pai com perfeição, e também como homem, ele pode se identificar plenamente conosco, porque ele passou na pele tudo aquilo que nós passamos, exceto o pecado. Então ele passou pelas nossas fraquezas, então ele sofreu em nosso lugar. Então, essa mediação, ela é exclusiva e que exclui qualquer possibilidade de existir outros mediadores. Ou anjos, santos, líderes religiosos. Então, o mediador não é apenas um intermediário neutro. Porque ele age ativamente para poder reconciliar a outra parte, as partes que estão em conflito. Então Jesus ele realizou isso por meio de sua obra redentora na cruz, onde ele satisfez plenamente a justiça de Deus, removendo essa barreira que existia. Então essa mediação ela continua na intercessão de Cristo pelos crentes diante do trono de Deus. Por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai. Então, o mediador que revela a Deus, a nós, é Jesus Cristo. Ele é o único na sua posição, ele é o único suficiente na sua obra perfeita, ele é o único em sua pessoa. Então é ele que nos conecta ao Deus verdadeiro. Ele, que nem o André falou hoje de manhã, é a plena revelação de Deus ao homem, à humanidade. Então isso nos chama a confiar somente nele e rejeitar qualquer outra coisa que se coloque no meio. Então é somente por meio de Jesus Cristo que nós temos acesso à vida eterna. Ou melhor, a uma comunhão infindável com Deus. Vamos para o terceiro ponto, que ele fala o homem Cristo Jesus. Então, Paulo, ele conclui esse versículo identificando o mediador, que é Cristo Jesus homem, que nós lemos aqui. E esse título, ele enfatiza as duas naturezas de Cristo, de Jesus, a divina e a humana. Então, a humanidade de Cristo, ela é essencial para essa obra mediadora. Ele nasceu de mulher, viveu como homem, experimentou as nossas limitações, viveu sob a lei, teve sofrimentos de vida humana. Então significa que ele pode se compadecer com a gente com empatia, interceder por nós. Então a sua humanidade, ela permite que ele seja o nosso substituto. Que foi um homem que estava representando nós na cruz, sofrendo toda a penalidade que nós merecíamos. O título Cristo aponta, obviamente, para a sua identidade divina, como Messias, o prometido do Antigo Testamento. Ele é o ungido de Deus, separado para cumprir esse plano divino de redenção. O próprio nome Jesus já mostra isso, destaca essa missão específica, que é salvar o seu povo do pecado. Então assim, em Cristo Jesus, nós encontramos plena revelação de Deus,
a solução definitiva para o homem. Então, ao unir essas duas naturezas, né, em uma só pessoa, Cristo se torna perfeito, Cristo se torna suficiente. E ele nos leva de volta a Deus, cumprindo esse propósito de redenção. Agora nós vamos para a aplicação, meus irmãos. Vamos olhar para o corredor da história, para o passado e presente. E quantas igrejas, ou pseudo-igrejas, né, seitas, para dizer assim, ou religiões, que negam, que fazem guerra, que vão de confronto com o solo Cristo. Começando, por exemplo, pelo Testemunho de Jeová, que é o aranismo moderno. O que eles ensinam? Que Jesus não é Deus. Já começa por aí. Que ele é apenas uma criação exaltada. Então isso contraria a trindade revelada na própria Escritura. Que a doutrina que há um só Deus, que inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três pessoas com a mesma essência. Negam a divindade plena de Cristo, dizendo que ele é só um homem. Por exemplo, os mormons ensinam muitos deuses. Inclusive, eles falam que Jesus Cristo é só mais um Deus no meio de todos os homens, de todos os deuses. E, inclusive, falam que o ser humano pode se tornar um Deus. Ou seja, heresia. Porém, Paulo aqui, ele afirma que existe um Deus que é eterno, que é único, e ninguém além dele pode ser divino. Por exemplo, igrejas liberais, que abraçam essa teologia liberal, que relativizam as Escrituras, que relativizam Deus, que abrem o braço para tudo, qualquer tipo de heresia, que dizem que todas as religiões conduzem à salvação. E a Bíblia, mais uma vez, sendo taxativo, afirma claramente que o único Deus verdadeiro é aquele das Escrituras. Muitos, como eu falei, unitaristas, liberais, negam a divindade de Jesus Cristo. Tratam apenas como um grande profeta, um grande moralista. O islamismo. Quando eu estava escrevendo isso daqui, eu lembrei da situação, estava eu e o Léo comprando lá na loja a cortina. E eles chamam a gente de primo. E aí um muçulmano lá falando, primo, a gente acredita no mesmo Deus. Mentira! Não é o mesmo Deus. O conceito de Deus no islamismo é totalmente diferente do nosso. Ok, eles acreditam em um Deus, mas só que eles acreditam em um Deus que não tem divisão pessoal. Vai contra a doutrina ortodoxa da Bíblia. Nega a trindade. Nega a divindade de Jesus Cristo. O Deus da Bíblia não é apenas transcendente, mas também é pessoal. É também redentor. Isso eles não conhecem. Praticamente, assim como Maria é para o catolicismo, Maomé é para eles. Chegam a ponto de venerar Maomé, como se ele fosse o mediador entre eles e o Deus deles. Então Paulo refuta essa ideia ao afirmar que Jesus é o único mediador que é alvo da nossa adoração, da nossa veneração. Maomé não pode ser mediador, porque ele não tem atributos divinos. É só um homem. Catolicismo romano apresenta Maria, Papa, sacerdote, santo, tudo que pode ser mediador entre eles, entre o povo e Deus. Ok, entendemos que Maria ela é abençoada, que ela é mãe de Deus, mas não pode ser
co-mediadora. Não pode ser corredentora. Foi uma mulher abençoada que carregou no seu ventre o Deus homem e nada mais. Não deve receber esse tom de veneração, de rogai por nós, Maria, Mãe de Deus. A intercessão de Jesus é perfeita e suficiente porque ele vive eternamente para interceder por nós. Igrejas neopentecostais que promovem líderes, sacerdotes carismáticos e fomentam na igreja a dependência do profeta. Fomentam na igreja a dependência do apóstolo. Então, para você fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que consultar o que o profeta vai falar, porque ele é o intermediador. Ou o apóstolo. Heresia. Adventismo do sétimo dia. Mesma coisa. Ensinam que é as obras para poder você ser salvo. Uma negação absurda. Praticamente a Ellen White é a Maria deles, é o Maomé deles. Espiritismo ensina que médiuns ou espíritos falecidos podem interceder por nós. Heresia. Religiões indígenas. Eu lembrei disso quando eu estava na oitava série, na aula de religião da professora. Ela gostava muito disso, porém ela não influenciava a gente, mas a gente via que ela gostava muito, que ela acreditava nisso. Então, nessas religiões indígenas, animalismo, essas tradições xamânicas, líderes espirituais, o cacique da tribo, são vistos como intermediadores. Heresia. Ateísmo, que o André falou hoje de manhã, ou secularismo, né? Negam qualquer necessidade de mediador. Eu mesmo sou autossuficiente, eu mesmo consigo resolver os meus próprios problemas. Então, seja você cristão ou não, ou ainda está conhecendo a Deus, olhe para a graça de Deus. Porque esse único Deus Trino se revelou e está se revelando a você pela pessoa e mediadora de Jesus Cristo. Então, se não fosse por essa graça abundante, você, nós estaríamos em tantos outros lugares, cego na nossa soberba, como se nós estávamos corretos, certos. Eu sou o dono da verdade. Então, olha como Deus foi gracioso com você em várias etapas da sua vida, sobremodo em dar oportunidade para que você ouça o Evangelho, sendo que Ele, como Deus, não precisava fazer isso até você. Ir na sua direção. Mas Ele fez para demonstrar a sua graça, para demonstrar o seu amor. Então, sabendo que Ele é o único Deus, é o único mediador, como que nós o adoramos? Como que a gente tem adorado Ele no dia a dia? Como que você mantém esse relacionamento pessoal com aquele que abriu os seus olhos para a verdade? Então, sendo que você pode estar adorando outros deuses. Sabe quando você dá mais importância para o Deus dinheiro? Quando você dá mais importância para o Deus dos prazeres temporários? Quando você dá mais importância para o Deus Filho? Quando você dá mais importância para o Deus Família? Quando você dá mais importância para o seu conhecimento de teologia vira o seu Deus? E etc. Tanto outras coisas. Então, confesse a Deus que Ele é o único que merece a sua adoração.
Peça graça para abandonar os seus ídolos e deuses que competem com o seu coração. É somente Cristo em nossas vidas e nada mais. Vamos para o segundo ponto, meus irmãos. O mediador que reconcilia com Deus. O versículo 6a. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então, nesse versículo aqui, Paulo, ele nos apresenta uma das verdades centrais do cristianismo, que é a obra de Cristo Jesus na cruz, como nosso mediador, que não somente revela a Deus para nós, mas como nos reconcilia com Deus, de uma forma definitiva. Então, essa reconciliação se dá pelo seu sacrifício que ele fez na cruz. Então, Jesus se deu a si mesmo como resgate por todos. Esse verbo, resgatar, ele é muito rico em significado, especialmente nesse contexto de salvação. Então, a palavra resgate no grego, ela traz uma ideia em mente de um pagamento substituto, que ele é feito para libertar alguém da escravidão ou alguém que está em cativeiro. Então, na época de Paulo, esse resgate ele era muito comum, utilizado para poder libertar prisioneiros de guerra, para poder libertar aquelas pessoas que estavam sob posse de um senhorio. No entanto, o resgate de Cristo, ele possui um significado muito mais profundo, que é o resgate do pecado e da morte. Então, a humanidade, devido ao pecado, estava sob o domínio do pecado e da morte. Então, Cristo, ao se dar como esse resgate, ele nos libertou disso tudo. Libertou os crentes da condenação eterna, dessa escravidão do pecado, oferecendo um preço que ninguém pode pagar, porque é o sangue do sacrifício do próprio Deus, do Deus encarnado. Então ele pagou o preço do pecado, que é a morte, e fez isso voluntariamente por amor aos seus, todos aqueles que creem. Então, o resgate de Cristo, ele também implica, meus irmãos, em libertação dessa alienação que a gente tem com Deus, que nós vimos em Efésios, por exemplo, e ao mesmo tempo nos reconcilia. Então, o versículo, ele destaca que Cristo a si mesmo se deu. Então, ele enfatiza essa natureza voluntária do sacrifício de Cristo. Ele não foi forçado a morrer, mas ele se entregou de boa vontade para cumprir a vontade do Deus Pai em salvar pecadores. Então o sacrifício de Cristo, ele é completo e perfeito, mostrando um amor incondicional aos seus. Então lá em João 10, no versículo 18, que nós vimos com o André, o que Jesus declara lá? Aqui está falando da vida dele. Ninguém atira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para tirar e poder para tornar a tomar. Então, a morte de Cristo não foi apenas um acidente. Ou era uma necessidade imposta por circunstâncias externas. Ele voluntariamente se entregou por causa que o Deus Filho, ele entrou em uma relação pactual com Deus Pai na eternidade. E pela sua obediência, por amor pelos pecadores. Então, mais uma vez, o sacrifício de Cristo ele é o único suficiente para salvar todos aqueles que crêem. Ele não precisou se oferecer, arrumar uma forma de acontecer esse sacrifício sempre, repetidamente. Aconteceu de uma vez por todas, assim como está lá em Hebreus.
Ele morreu em nosso lugar, recebendo toda a nossa punição. Então, meus irmãos, nós também devemos analisar nesse versículo todos. Porque fala, né, que Cristo se deu em resgate por todos. Aqui surge uma questão muito importante teológica. Quem são esses todos? Porque essa palavra exige, de fato, uma análise cuidadosa. Porque se a gente lê de maneira superficial, a gente vai tirar algumas conclusões. Porque muitos teólogos, como principalmente arminianos, nesse ponto aqui, vão dizer que Cristo morreu, sem exceção, por pessoas. Morreu por cada pessoa que existe na Terra. Aquelas que morreram, aquelas que estão aqui presentes, aquelas que vão nascer, universalmente. Ou, essa palavrinha aqui, ela tem um sentido mais restrito. Então a gente precisa poder entender o contexto do capítulo 1 para a gente poder entender o capítulo 2. Então vamos retroceder um pouquinho, para a gente poder entender um contexto mais amplo e um contexto imediato. Então lá no contexto do capítulo 1, é crucial a gente entender isso. Por que que Paulo ele inicia o capítulo 2 chamando as pessoas a orar? Porque assim começa o capítulo 2. Orar por todos os homens. E em seguida ele expande esse ensinamento para a proclamação do Evangelho. O alcance universal do Evangelho. Aqui não estou falando da morte, da expiação ilimitada que os arminianos dizem. Estou falando aqui do alcance universal do Evangelho. E vou mostrar para vocês por que esse todos está falando de uma expiação limitada. Então, no primeiro capítulo, Paulo, o que ele está fazendo? Ele está orientando Timóteo a ficar lá em Éfeso para ele combater falsos mestres. E o que esses falsos mestres estavam fazendo? Estavam distorcendo a mensagem do Evangelho. Como? Eles estavam promovendo debates inúteis sobre genealogia, sobre fábulas, sobre mitos. E aqui, talvez, né, a gente não sabe com tanta clareza, mas pode ser que talvez eles estavam usando essas genealogias, podendo ter sido usada para poder exigir certa exclusividade. Sugerindo que certos grupos que poderiam ter acesso à salvação. Desviando do propósito central da fé, que é o amor vindo de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera, usando as palavras do capítulo 1. Então a ênfase de Paulo aqui no capítulo 1 é de corrigir essa falsa doutrina, essa falsa da compreensão da lei e do evangelho. Ele deixa claro qual que era o propósito da lei. Então o seu propósito é o quê? Mostrar o pecado e conduzir os homens a um mediador, que precisava de um salvador. Então, esses falsos mestres, é muito parecido com o Tito, com o que o Léo está tratando à noite. Eles estavam usando a lei com mitos, com histórias, com fábulas, com genealogias, de forma imprópria, causando divisões e exclusivismo dentro de Éfeso. Distorcendo a mensagem da graça e reconciliação em Cristo. E Paulo, ele usa o seu próprio exemplo nisso aqui. Ele vai falar que a graça de Deus é tão abundante, ela é poderosa em salvar até mesmo o principal dos pecadores. Então é nesse contexto, meus irmãos, que Paulo lhe apresenta a centralidade de Cristo. Para salvar o mundo, que veio para salvar o mundo, para salvar os pecadores. Enfatizando que a salvação, ela não é limitada a uma classe social. Como bem sabemos, os judeus, eles tinham muita rincha contra os gentios.
Então, eles falam, aqui Paulo, ele apresenta esse contexto, ele apresenta essa centralidade de Cristo, enfatizando que a salvação ela não é limitada à classe social, à cultura, a status. A obra de Cristo transcende qualquer divisão humana. Então, essa declaração de Paulo, meus irmãos, no capítulo 1, prepara esse terreno para a gente poder entender o capítulo 2. Então, quando Paulo ele inicia o capítulo 2, ele conecta essa universalidade da oração com a universalidade do evangelho com a prática da oração. Então, o que ele ordena? Que se façam orações, súplicas, intercessões por todos os homens. O versículo 1 do capítulo 2. Incluindo reis e autoridades. Versículo 2. Então, isso não apenas sublinha a necessidade de reconhecer que Deus deseja que todas as pessoas, que todas as pessoas sejam alcançadas pelo conhecimento da verdade, mas corrige qualquer tendência de exclusivismo. O que está querendo dizer aqui? Que a salvação, a pregação do evangelho, ela deve ser para todas as classes sociais, sem acepção de pessoas, sem discriminação de pessoas. É isso que ele está querendo combater aqui, esses falsos mestres, que estavam fomentando isso dentro da igreja. E por que orar por todos? Como está no capítulo 2. O próprio texto sugere para nós a resposta. Paulo está ensinando que a palavra, que a oração, ela deve ser feita para que nós possamos viver de maneira tranquila, de maneira mansa. E isso engloba a liberdade de pregar o evangelho, que é esse ensino que não deve ser limitado a nenhum grupo específico. Em vez disso, o evangelho ele é inclusivo no sentido que Deus deseja que as pessoas de todas as esferas elas sejam salvas. Mas não que universalmente todas as pessoas do mundo serão salvas. Que é o que os arminianos falam, que Cristo morreu por todos. Então, meus irmãos, o capítulo 2 demonstra que, ao combater esse erro doutrinário que estava acontecendo na igreja de Éfeso, Paulo ele quer alinhar a igreja com o coração de Deus, que deseja que a mensagem do evangelho ela seja proclamada a todas as pessoas sem discriminação. Também tem uma outra forma que a gente pode entender isso. Então aqui Paulo, nos versículos 3 e 4, ele está se referindo àquilo que a gente chama na teologia de vontade preceptiva. Então, quando vocês ouvirem isso, vontade preceptiva, sempre associam a desejo. Quem está escrito aqui? Que deseja, que Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos. Ou seja, o desejo revelado de Deus de que as pessoas de todas as nações e classes obedeçam ao chamado do Evangelho. Mas, no entanto, nós sabemos que na Escritura, pela vontade decretiva, universalmente todos os homens não serão salvos, mas somente os eleitos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o entendimento de todos aqui, ele precisa ser contextualizado. A mensagem do Evangelho, ela é oferecida a toda a humanidade. Ou seja, a pregação do Evangelho é oferecida a toda a humanidade. Pela pregação da salvação em Jesus Cristo. Esse é o chamado externo. Porém, o chamado interno, que é o que o Espírito Santo aplica, ele só é eficaz para os eleitos, que vão ser aqueles que vão crer. É óbvio, meus irmãos, que o sacrifício de Cristo ele é tão valioso que ele é suficiente para salvar todos, se ele quisesse.
Mas o sacrifício dele foi só e será eficaz para aqueles que o Pai deu ao Filho. Mais uma vez, os eleitos. Então, meus irmãos, aí nós chegamos agora no nosso versículo em questão, versículo 6, da parte A. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então aqui Paulo, ele conecta o papel de Cristo como mediador, que nos reconcilia com Deus, ao fato de que ele se entregou, né, a si mesmo, por todos. Novamente, todos aqui, no contexto, não deve ser entendido por cada indivíduo, mas sim por essa questão de não ter acepção de pessoas. E isso tem que ser bem claro para a gente. Então, esse todos também, ele está conectado aos versículos anteriores, versículo 1, o 2, o 3, o 4, que é o começo desse capítulo. Então, meus irmãos, a morte de Cristo, ele abre o caminho para todos os povos, raças, nações. Não há limites étnicos, não há limites culturais, não há limites sociais para os benefícios do sacrifício de Cristo. Cristo morreu por todos, que nós estamos lendo aqui, tratando, o que implica que a sua obra redentora está disponível a todos os povos, sem distinção. Ninguém ficará de fora de ouvir o Evangelho. Então, meus irmãos, a aplicação para nós é a confiança na suficiência de Cristo em momentos de culpa. Sabe aquela situação quando a gente peca contra alguém, a gente briga, depois a gente faz as pazes, está tudo bem, mas só que você carrega aquilo consigo pela vida toda? E aquilo fica martelando na sua cabeça? Você não consegue se libertar daquilo? Porque aquilo ainda continua gerando uma ferida. E essa ferida não foi curada pela confiança em Cristo. É sobre isso. Então, quando você se sentir sobrecarregado pelo pecado, lembre-se que Jesus pagou o preço por você. Não há necessidade de você tentar recompensar isso com esforço humano, ou de ficar se martirizando, remoendo isso. Então, confesse, meus irmãos, os seus pecados a Deus, com confiança, sabendo que Cristo, ele é o único mediador que reconciliou você com o Pai. Uma outra aplicação para nós é nós sermos humildes e compassivos com as pessoas ao nosso redor. Entender que Cristo se deu em resgate por todas as pessoas, por todas as classes, culturas e origens. Essa verdade, ela desafia qualquer orgulho nosso que possa existir. Qualquer preconceito que possa surgir no nosso coração. Então, trate as pessoas com dignidade, independente da posição social dela. Não é porque, às vezes, na igreja, tem uma pessoa que tem uma condição financeira melhor, que eu vou fazer diferença com aquele outro que tem uma condição financeira mais simples. Você vai pensar, é óbvio. Mas será? Sabe aquela... Queria estar conversando com a Lindon Beck hoje, que sem querer é uma situação meio parecida. Sabe aquela situação quando você está parado no seu carro, no semáforo, e aí você olha lá na frente uma pessoa com estado de rua, fédido, mal vestido, lá na frente, e aí o semáforo está fechado e ele vem em direção ao seu carro. E aí o que você começa a notar?
as pessoas com o dedinho aqui no vidro. Ou subindo o vidro. E o pior é que assim, nós mesmos também fazemos isso. Mas reflita a compaixão de Cristo. Lembre-se que ele se deu em resgate por pessoas de todas as esferas. Pode ser que essa pessoa nunca mais você vai ver na vida, mas pode ser que em um dado momento da história, Cristo vem até ela e ela docemente vai até Cristo e ela será salva e quando você morrer você vai encontrar com ela no céu. Vamos para o último ponto, meus irmãos. O mediador que garante a salvação em Deus, que é a parte 6b. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, essa palavra aqui, testemunho, ela está apontando para morte e ressurreição de Jesus Cristo. O que ele fez na cruz. A salvação realizada nele. Que ela não permanece em oculta. Mas ela é revelada através da proclamação do Evangelho. Então, Cristo, ele não apenas realizou essa obra de salvação, mas também garante que ela seja conhecida por meio do seu testemunho. Então, isso reflete, meus irmãos, a soberania de Deus em prover a salvação para nós, como também prover os meios pelo qual os eleitos serão salvos. Lá em Romanos 10, dos versículos 14 a 15, o que vai destacar lá? Que ninguém pode crer sem ouvir. E ninguém pode ouvir sem a pregação. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus garante que a salvação ela chegue até o pecador. Que alcance o seu povo. Essa expressão, em tempos oportunos, ela enfatiza o momento divinamente designado por Deus para poder manifestar essa proclamação em Jesus Cristo. Então Deus opera no tempo e na história para cumprir esse propósito redentor. Então essa ideia aqui está muito ligada em Gálatas 4, dos versículos 4 a 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam sob a lei. Cristo veio no momento certo. O Evangelho é proclamado em consonância com o plano soberano de Deus. O papel da igreja como veículo do testemunho de Cristo, ela é central para dar continuidade a esse plano redentor. A igreja, ela é instituída por Cristo. É o corpo visível que ele estabeleceu na terra para ser a proclamadora do Evangelho, sob a sua mediação. Então, através da pregação da palavra, da administração dos sacramentos, do discipulado, a igreja manifesta o testemunho de Cristo Jesus, em conformidade com a vontade soberana de Deus. A pregação da palavra é meio pelo qual o testemunho de Cristo ele é anunciado, por meio da exposição fiel disso aqui, das Escrituras, declarando que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Essa pregação, ela é fundamentada na autoridade das Escrituras. Ela é dirigida pelo Espírito Santo, que usa essa proclamação para atrair os eleitos à fé e ao arrependimento. Além disso, meus irmãos, mais uma vez, a administração dos sacramentos, como o batismo e a ceia do Senhor, é uma forma visível de testemunhar a Cristo. O batismo é um meio de graça que simboliza a união com Cristo na sua morte e ressurreição. Assim, bem como a ceia do Senhor, meus irmãos.
Também é o meio de graça que proclama a morte de Cristo até que ele venha. Nós cremos que ele, como se ele estivesse aqui de pé, presente, olhando para a igreja no momento da celebração. Então, esses sinais e selos são meios pelos quais a obra redentora de Cristo nutre a nossa fé. Fortalece os crentes em comunhão entre eles. O discipulado também tem um papel significativo nisso aqui. Ele envolve esse ensino contínuo das verdades da palavra de Deus, aplicando isso na prática, essas verdades à vida, treinando para que esses crentes possam ser testemunhas eficazes de Cristo. Então, por meio do discipulado, a igreja ela multiplica o testemunho de Cristo, capacitando os santos para cumprir a grande comissão, lá em Mateus 28. Então, meus irmãos, ao assumir esse papel, a igreja ela não age por conta própria, mas é uma instituição comissionada e capacitada por Deus. O testemunho que ela proclama não é meramente humano, mas divinamente garantido por Deus. É eficaz. Deus, em sua soberania, ele usa a igreja para poder alcançar os eleitos. Em todas as gerações, em todas as partes do mundo. E esse testemunho confiado à igreja deve ser fiel às Escrituras com zelo, diligência, com humildade, com reverência e com amor. A aplicação disso, meus irmãos. Esse versículo aqui, ele reflete essa missão central da igreja. Não só da igreja, mas de todo cristão, que é proclamar o evangelho de Cristo de forma fiel e constante. Isso não se limita a um discurso, a um evento pontual, mas abrange a toda a vida do cristão, sendo vivida de maneira que reflita essa obra redentora que Cristo fez por nós, em todas as circunstâncias. Então, primeiramente, o testemunho de Cristo, ele deve ser vivido no cotidiano, meus irmãos. O evangelho deve transparecer em todas as nossas ações e palavras. Não basta só falar, pregar o evangelho, sendo que você vive de modo que contradiz aquilo que você prega. As duas coisas devem andar juntas. Pregar o evangelho e viver de maneira tal. É pegar e viver Cristo em todo momento de nossas vidas. Em cada oportunidade, cada ação, cada palavra, cada atitude. Em situações cotidianas, como trabalho, como relacionamentos familiares, sociais. O cristão, ele é chamado a refletir os valores do reino de Deus. Então, por exemplo, quando nós agimos com integridade no trabalho, ou quando nós somos humildes em relação ao nosso pecado, quando nós pecamos contra Deus, quando nós nos confrontamos, quando nós tratamos os outros com amor, com perdão, tudo isso é um testemunho claro de que a nossa vida foi transformada por Cristo Jesus. Além disso, meus irmãos, o cristão, ele não deve somente, como eu falei, só proclamar o evangelho, mas deve viver isso no seu dia a dia. Então, quando nós compartilharmos com os outros a nossa fé, nós devemos não ter vergonha e agir com coragem, com ousadia para falar do evangelho. Então, em conversas informais, ou até mesmo em adversidades, a verdade de Cristo ela deve ser proclamada. E isso exige um coração disposto nosso para isso.
para ser ousado nesse testemunho. Fazemos isso não para nossa própria glória, mas para simplesmente comunicar o que Cristo fez por nós. O Evangelho também, ele se torna aplicável em momentos de fraqueza, em momentos de luta pessoal. Quando o cristão ele enfrenta dificuldades, como sofrimento, falhas, crises emocionais, é nesse momento que a verdade do Evangelho se torna ainda mais significativa nas nossas vidas. A obra de Cristo nos garante que, independente das circunstâncias, Ele nos reconciliou com o Pai. Que nós temos esperança na vida eterna, nessa comunhão infindável. Então, ao aplicar o Evangelho nessas situações, o cristão ele encontra força para continuar seguindo. Sabendo que a sua identidade ela não está ligada às circunstâncias da vida, mas está ligada em Deus. Mas no que Ele realizou na cruz por nós. Isso nos dá uma perspectiva diferente para nós olharmos para a nossa vida. Sobre os nossos desafios, os nossos obstáculos. Não são apenas obstáculos, mas oportunidades para viver e refletir a mensagem da reconciliação que Cristo trouxe a nós. O testemunho de Cristo, meus irmãos, também deve ser fielmente, mais uma vez, transmitido pela igreja. A igreja, que nem o Léo sempre fala, não vive em comunidade só para a gente bater papo e tomar café. Ou vive essa verdade somente para nós. Aqui. Mas é chamada a ser o veículo para compartilhar essa mensagem aos outros de fora. A igreja tem essa responsabilidade de pregar a palavra, de administrar os sacramentos, de discipular os eleitos. Essa é a missão clara da igreja, de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E cada cristão tem um papel importante nisso, que exige que nós estejamos comprometidos com essa missão. Então, em resumo, meus irmãos, para poder já ir para a parte final e vocês darem entrega para o ouvido de vocês. O testemunho de que nós devemos sempre pregar, em tempos oportunos, não é um evento pontual, é uma missão contínua. A nossa vida, ela deve ser um reflexo dessa verdade. A maneira como vivemos, como procedemos, como proclamamos o Evangelho deve ser fiel à nossa prática. A obra de Cristo que nos reconciliou com Deus não é apenas uma mensagem de salvação, mas é um convite para viver essa salvação diariamente, meus irmãos. Em todos os aspectos da nossa vida. É ser cristão lá fora também. Vamos para as considerações finais. Então, esse texto, ele nos leva a refletir a profundidade, a centralidade de Cristo em nossa fé e a nossa vida. O apóstolo Paulo deixa bem claro que existe só um Deus, um só mediador. E ele apresenta essa verdade, não é apenas uma doutrinária, mas ela é transformadora em nossas vidas. Cristo, ele não é apenas um mediador entre muitos. Ele é o mediador que revela o Pai, que nos reconcilia no Pai, que nos garante a salvação no Pai. Essa verdade não é apenas uma declaração teológica para nós, mas nos chama a uma resposta de fé, de submissão total a Ele.
Nós somos desafiados a reconhecer que a nossa esperança não está em nós mesmos, mas nele, em Deus, em Cristo. Diante disso, meus irmãos, devemos considerar como que nós estamos vivendo à luz dessa verdade. Nós estamos confiando plenamente em Cristo? Ou nós estamos tentando adicionar algo àquilo que Ele fez? Nós estamos proclamando com as nossas palavras, no nosso dia a dia, que Cristo ele é o único caminho? Ou nós estamos vivendo de maneira que contradiz isso? A exclusividade de Cristo, meus irmãos, não é algo que nós devemos defender apenas contra falsas igrejas, falsas religiões, falsas filosofias, mas é uma realidade que deve moldar as nossas vidas no dia a dia. Devemos ser uma igreja que proclama fielmente o nome de Jesus em um mundo que busca alternativa em diversos caminhos. Devemos ser cristãos que vivem de forma coerente, demonstrando aquilo que Cristo fez por nós. Portanto, meus irmãos, ao sairmos daqui, o meu desejo não é a gente ouvir aqui e sair por aqui. Entrar na orelha e sair na outra. Mas é que essa verdade possa nos conduzir a uma vida de piedade, a uma vida de santidade, a uma vida de adoração, a uma vida de devoção a Jesus. Que nós possamos nos apegar a Cristo como nosso único mediador e a viver com a certeza que nós encontramos tudo nele para a nossa reconciliação com o Pai. Que Deus possa nos conceder graça, meus irmãos, de nós vivermos e proclamarmos com fidelidade a glória de Cristo, como nosso único mediador. O que nós vimos até aqui, se a gente esqueceu tudo, eu gostaria que os irmãos pudessem gravar isso na mente de vocês. Somente Cristo é suficiente para nos revelar Deus, nos reconciliar com Deus e nos garantir salvação em Deus. Qualquer outro mediador é uma falsificação. Cristo é o único que salva, não há salvação fora dele. Daqui a pouco, os pastores, eles vão administrar esse santo sacramento e nós devemos, com essas verdades, nos achegar a essa mesa de modo reverente, pela obra que Ele fez na cruz por nós. Como nosso único Deus, como nosso único mediador em Jesus Cristo. Assim como está escrito lá em Atos 12. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Assim como o André pregou hoje de manhã, lá em João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus os abençoe, meus irmãos.